Paz do Senhor Jesus, aos meus amados amigos, irmãos, que Deus esteja aí abençoando, operando maravilhosamente na vida de cada um de vocês. Eu louvo e engrandeço ao nosso Deus por esse momento, ímpar que nós temos de estar aqui para falar um pouco mais do seu poderoso nome, de tudo que Ele tem feito, de tudo que Ele ainda há de fazer na minha vida, na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Mais uma vez, Pastor Carlos, nós estamos aí na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. É uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, aqui em Cascadura, situado na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. Quero te convidar a nós estarmos buscando ao Senhor através da leitura bíblica, mas antes eu quero estar orando contigo nesta manhã, quero estar clamando a Deus e falando um pouquinho mais, desse amor tão grande que Deus tem para conosco. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento tão maravilhoso que nós temos, ó Pai, de estar na tua presença, nos apresentando diante do Senhor e dizendo que o Senhor é bom e que nós temos, ó Pai, a alegria, Senhor, da tua salvação. Então, muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor ainda irá fazer. Nos ajuda, Senhor Deus, a transpor com as barreiras, com as dificuldades, que venhamos, ó Pai, ser uma bênção nas tuas mãos. Esteja, Senhor Deus, operando, ó Pai, maravilhosamente. Que nós possamos, ó Pai, ver, Senhor Deus, a tua mão potente agindo, Senhor Deus, com poder e glória em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Amanda Tavares, a paz do Senhor Jesus, aleluia, glórias a Deus, seja bem-vinda, que o Senhor esteja aí nos ajudando a transpor com as barreiras, com as dificuldades, que possamos ser uma bênção nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Glórias a Deus, aleluia. Então, eu quero te convidar a nós estarmos indo à leitura, amém? Glórias a Deus. Eu vou começar no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Eu quero te convidar a nós estarmos fazendo a leitura no livro de Atos dos Apóstolos. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. 15 de Atos dos Apóstolos. Glórias a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Então alguns tinham descido da Judéia e ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncideis ou circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Bernabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e algum dentre eles subisse a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinha crido, se levantaram, dizendo que eram mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto, e havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: homens, irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre nós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem, e que conhecesse os corações, lhes dê
lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando-os seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar, mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam com grandes sinais e prodígios que havia feito por meio deles entre os gentios. E havendo eles calado, tomou consigo a palavra Tiago, dizendo: homens, irmãos, ouve-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios, para tomar deles um povo para o seu nome. E com isso concordam a palavra dos profetas, como está escrito: depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor, todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas essas coisas. Conhecidas são a Deus desde o princípio do mundo todas as suas obras. Por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se converteram a Deus, mas escrever-lhes que se abstenha das contaminações dos ídolos, da fornicação, do pé sufocado e do sangue, porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos com toda a igreja eleger homens dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens distintos entre os irmãos. Por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia e Síria, Sicília, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbam com palavras e transtornam as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei, não lhes tendo nós dado mandamento. Pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns homens e enviá-los com o nosso amado Barnabé e Paulo, homens que já expuseram as suas vidas pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais por palavras vos anunciarão também as mesmas coisas. Na verdade, pareceu-me bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias: que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, das quais coisas bem fazeis, se vos guardardes, bem vos vá. Tendo eles, então, se despedido, partiram para Antioquia, e ajuntando a multidão, entregaram a carta. E quando a leram, alegraram-se pela exortação. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. E detendo-se ali algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz para os apóstolos. Mas pareceu bem a Silas ficar ali, e Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor.
E alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemo-nos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomasse consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele, desde a Panfilha se tinha apartado deles, e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, e Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu acompanhado pelos irmãos a pregar, ou melhor dizendo, pelos irmãos a graça de Deus. E passou pela Síria, Sicília, confirmando as igrejas. Amém? Glórias a Deus. Que bondade, né, do nosso Senhor nos entregar tão belo evangelho e tudo que ele tem aí para as nossas vidas. Eu quero contigo nós estarmos lendo aí Josué. Amém? Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. O Senhor é bom em todo o tempo. O Senhor tem sido aí maravilhoso para conosco. Josué. Nós vamos ler 2 capítulos em Josué, 23 e 24 de Josué. Amém? Glórias a Deus. 23 e 24. Hoje nós terminamos o livro de Josué, 23 e 24. E sucedeu, glórias a Deus, que muitos dias depois que o Senhor dera repouso a Israel e todos os seus inimigos em redor, de todos os seus inimigos em redor, e sendo Josué velho, entrado em dias, chamou Josué a todo Israel e aos seus anciãos e aos seus cabeças e aos seus juízes e aos seus oficiais, e disse-lhes: eu já sou velho e entrado em dias, e vós já tendes visto tudo quanto o Senhor vosso Deus fez a todas essas nações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é quem tem pelejado por vós. Vede que vos reparti por sorte em herança as vossas tribos, estas nações que restam, bem como as nações que tenho destruído, desde o Jordão até o grande mar, para o pôr do sol. O Senhor vosso Deus as impelirá e as expelirá diante de vós, e vós possuireis a sua terra, como o Senhor vosso Deus vos tem prometido. Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e para fazerdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dele não vos apartais, nem para a direita, nem para a esquerda, para que não entreis no meio destas nações que ainda ficam convosco, e dos nomes de seus deuses não façais menção, nem por eles façais jurar, nem os servais, nem a eles, nem vos inclineis. Mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis, como fizeste até o dia de hoje. Pois o Senhor expulsou de diante de vós grandes e fortes nações. Quanto a vós, ninguém vos tem podido resistir até o dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá a 1000, pois é o Senhor vosso Deus quem peleja por vós, como já vos tenho falado. Portanto, guardai-vos diligentemente as vossas almas, para amardes ao Senhor vosso Deus. Porque se de algum modo vos desviardes e vos apegardes ao restante dessas nações que ainda ficou entre vós, e com elas vos aparentardes, e vós a elas entrardes, e a elas a vós, sabei que certamente que o Senhor vosso Deus não continuará a expulsar essas nações de diante de vós, mas elas vos serão por laço, e rede, e açoite, a vossas ilhargas, e os espinhos aos vossos olhos, até que pereçais desta boa terra que
vos deu o Senhor vosso Deus. E eis que hoje pelo caminho, e eis que vou hoje pelo caminho de toda a terra. E vós bem sabeis, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nem uma só palavra falhou de todas as boas coisas que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. E será que assim como vos vieram todas essas boas coisas, que o Senhor, aleluia, glórias a Deus, vosso Deus vos diz, assim trará o Senhor sobre vós todas aquelas más coisas, até vos instruir sobre a boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus, quando transgredirdes a aliança do Senhor vosso Deus, que vos tem ordenado, e fordes e servistes a outros deuses, e a eles inclinardes, então a ira do Senhor sobre vós se acenderá, e logo perecereis de sobre a boa terra que vos deu. Amém? Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Então, o capítulo 24 agora, vamos ao capítulo 24 de Josué, que diz assim: depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel e os seus cabeças, e os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, além do rio habitaram antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão, pai de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei a vosso pai Abraão da além do Jordão, da além do rio, e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua descendência, e dei-lhe a Isaque, e dei a Jacó e Esaú, e dei a montanha de Seir para possuir. Porém, Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão, e feri o Egito, como fiz no meio deles. E depois vos tirei de lá, e tirando eu vossos pais do Egito, viestes ao mar, e os egípcios perseguiram os vossos pais com carros e com cavaleiros até o mar vermelho, e clamaram ao Senhor, que pus uma escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles, e os cobriu. Os vossos olhos viram que eu fiz no Egito. Depois habitastes no deserto muitos dias. Então eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam além do Jordão, os quais pelejaram contra vós. Porém, os entreguei nas vossas mãos, e possuístes a sua terra, e os destruí de diante de vós. Levantou-se também Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, e pelejou contra Israel, e mandou chamar a Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém, eu não quis ouvir a Balaão, pelo que ele vos abençoou grandemente, e eu vos livrei da sua mão. E passando-vos o Jordão, e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, os amorreus, os perizeus, os cananeus, os heteus, os gigarzeus e os aveus, os jebuseus, porém os entreguei nas vossas mãos, e enviei vescões adiante de vós, que os expulsaram de diante de vós, como a ambos os reis dos amorreus, não com a tua espada, nem com o teu arco. Eu vos dei a terra em que não trabalhaste, e cidades que não edificastes, e habitais nelas, e comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com sinceridade,
e com verdade, e deitai fora os deuses, os quais serviram vossos pais além do Jordão, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhe hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é o que nos fez subir, e a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expulsou de diante de nós todos esses povos, até ao amorreu, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto, aleluia, é Deus santo e zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes ao Senhor e servistes aos deuses estranhos, então ele se tornará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos ter feito o bem. Então disse o povo a Josué: não, antes ao Senhor serviremos. E Josué disse ao povo: sois testemunha contra vós mesmos, de que escolhestes ao Senhor para o servir. E disseram: somos testemunhas, deitai, pois, agora fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. E disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus, e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia fez Josué aliança com o povo, lhes pôs por estatuto e direito em Siquém. E Josué, glórias a Deus, e Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus, e tomou uma pedra grande e erigiu ali debaixo do carvalho que está junto ao santuário do Senhor. E disse Josué a todo o povo: eis que aqui está esta pedra, nos será por testemunho, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem falado. E também será testemunho contra vós, para que não mintais ao vosso Deus. Então Josué enviou o povo, cada um para a sua herança. E depois destas coisas sucedeu que Josué, filho de Num, servo do Senhor, faleceu com a idade de 110 anos. E sepultaram-no no termo da sua herança em Timnat-Sera, que está ao monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos, que ainda sobreviveram muito tempo depois de Josué, e que sabiam todas as obras que o Senhor tinha feito a Israel. Também os ossos de Josué os que os filhos de Israel trouxeram do Egito, foram enterrados em Siquém, naquela parte do campo que Jacó comprara do filho de Hamor, pai de Siquém, por 100 peças de prata. E quem tornara a herança dos filhos de José. E faleceu também Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram no outeiro de Finéias, seu filho, que lhe fora dado na montanha de Efraim. Amém? Glórias a Deus. Eu quero contigo também, nós vamos ao livro de Jó, tomar mais
uma porção da palavra do Senhor, que o Senhor tem aí nos dado e derramado sobre nós com suas mãos potentes. Amém? Livro de Jó, nós vamos estar aí nos alimentando também do livro de Jó. Eu quero contigo nós estarmos aí buscando ao Senhor, colocando a nossa vida no altar do Senhor, Ele que vive e tem aí nos dado também vida e vida em abundância. Então Jó, capítulo 32. Então aqueles 3 homens cresceram, ou melhor dizendo, então aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. E acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, da família de Rão, contra Jó se acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus. Também a sua ira se acendeu contra os seus 3 amigos, porque não achando que responder, todavia, condenava a Jó. Eliú, porém, esperou para falar a Jó, porquanto tinha mais idade do que ele. Vendo, pois, Eliú que já não havia resposta na boca daqueles 3 homens, a sua ira se acendeu. E respondeu Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, dizendo: eu sou de menos idade e vós sois idosos. Receei-me e temi de vos declarar minha opinião. Dizia eu: falem os dias e a multidão dos anos, e ensina a sabedoria na verdade. Há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso o faz entendido. O grande não são os sábios, nem os velhos entendem o que é direito. Assim digo, dai-me ouvidos, e também eu declararei a minha opinião. Eis que aguardei as vossas palavras e dei ouvido às vossas considerações, até que buscasseis razão. Atentando, pois, por vós, eis que nenhum de vós há que possa convencer a Jó, nem que responda às suas razões, para que não digais: achamos a sabedoria, Deus o derrubou, e não homem algum. Ora, ele não dirigiu contra mim palavra alguma, nem lhe responderei com as vossas palavras. Então, pasmados, não responderam mais. Faltam-lhes as palavras. Esperei, pois, mas não falam, porque já pararam e não respondem mais. Também eu responderei pela minha parte, também eu declararei a minha opinião, porque estou cheio de palavras, o meu espírito me constrange. Eis que dentro de mim sou como um mosto, sem respirador, prestes a arrebentar como odres novos. Falarei para que ache alívio, abrirei os meus lábios e responderei, que não faça eu acepção de pessoas, nem use de palavras lisonjeiras com o homem, porque não sei usar de lisonjas. Em breve me levarei o meu Criador. Amém? Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Mais uma vez Deus tem aí nos dado vitória. Mais uma vez Deus tem aí operado maravilhas nas nossas vidas, e nós só temos a agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor ainda irá fazer. Nós te pedimos, ó Pai, que Teu Espírito Santo esteja, Senhor, nos ajudando a transpor com as barreiras, com as dificuldades. Fala conosco, ó Pai, nessa manhã.
Opera, Senhor Deus, com Teu Espírito Santo. Aviva, Senhor Deus, a nossa caminhada diante do Senhor. E possamos estar esperançosos por dias melhores. Assim nós oramos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém? Deus abençoe e até amanhã. Amanhã não, mais tarde nós estaremos juntos. Amém? Mais tarde nós estaremos juntos. Hoje nós temos culto de cura e libertação. Amém? Cura e libertação. Deus abençoe a todos. Deus proteja, Deus guarde. Que Deus esteja aí operando maravilhosamente em nome de Jesus. Amém? Deus esteja aí encorajando.